Este caso aconteceu no Reino Unido em 2 de julho de 2022. Conheça Thomas Campbell. Thomas nasceu em Manchester entre 1983 e 1984. Ele se tornou o foco de uma grande investigação criminal no Reino Unido em 2022. Um caso de traição e um crime brutal planejado profissionalmente. A vida adulta de Thomas foi fortemente marcada pelo seu envolvimento em atividades criminosas graves ao longo de mais de 2 décadas. Sua primeira prisão aconteceu no ano de 2002, quando tinha apenas 19 anos. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por seu papel em uma conspiração violenta para assaltar, na qual foi constatado que empunhava uma espada samurai. Após ser libertado da prisão em 2008, depois de cumprir 6 anos, Thomas reencontrou uma velha amiga de infância, chamada Colleen. Colleen e Thomas tinham a mesma idade na escola. Colleen Campbell cresceu em Clayton, leste de Manchester, e foi criada por sua mãe, em uma família monoparental. O pai dela estava ausente desde seus 5 anos, pois foi preso por acusações relacionadas a drogas ilegais. Colleen e Thomas se reencontraram durante uma saída à noite e logo o relacionamento floresceu. Nessa época, Thomas já era conhecido por suas atividades criminosas, com uma reputação construída em condenações anteriores. Mas isso não afastou Colleen. Ela já estava acostumada com a criminalidade. Em 2010, Colleen deu à luz ao primeiro filho deles juntos. Era um menino. Mesmo após se tornarem pais, Thomas seguiu com suas atividades criminosas. Nesse mesmo ano, ele foi condenado por posse, com intenção de distribuir. Essa acusação, menos grave, marcou o início de um envolvimento mais profundo com crimes relacionados a drogas. Apesar da condenação, o relacionamento de Thomas e Colleen ficou ainda mais forte, e o casal se casou em 21 de junho de 2011. Eles se mudaram para Clayton, cidade natal de Colleen, no leste de Manchester. Em 2013, Thomas Campbell havia se tornado uma figura de destaque em uma rede de crime organizado focada na distribuição de substâncias ilegais. Mas de 2010 a 2021, a inteligência policial o havia ligado ao tráfico de substâncias ilegais. No entanto, Thomas sempre manteve a imagem pública de um instrutor de fitness bem-sucedido e tentava encobrir bem seus rastros. Ele escondia regularmente seu dinheiro e substâncias ilegais em esconderijos subterrâneos, garantindo que tivesse muito pouco em suas propriedades. Ele também verificava rotineiramente se havia dispositivos de rastreamento em seu carro. Uma vez, ele até encontrou um dispositivo de rastreamento e confrontou a polícia com ele na delegacia. Thomas e Colleen apreciavam a vida luxuosa, viajando com frequência de avião para destinos sofisticados. Um relatório destacou que eles gastaram 10.000 libras em uma viagem de 10 dias para Cancún, onde viajaram em assentos premium e ficaram em um hotel 5 estrelas. Os perfis deles, nas redes sociais, estavam cheios de fotografias dessas excursões, registrando momentos com golfinhos, coquetéis, tigres e passeios de barco. Eles dirigiam carros de luxo e usavam roupas e joias caras. Tudo isso levantou suspeitas. A história era que Colleen trabalhava meio período em uma loja de roupas e recebia créditos fiscais para trabalhadores do governo, enquanto Thomas estava oficialmente registrado como instrutor de fitness autônomo. Era descaradamente óbvio que a renda deles superava em muito os ganhos oficiais. Isso, é claro, atraiu a atenção das autoridades. Entre 2009 e 2015, acredita-se que Thomas tenha ganhado mais de 100.000 libras através de atividades ilegais. E assim, a casa deles foi revistada em março de 2015 e seus carros foram apreendidos sob suspeita de lavagem de dinheiro. O casal, então, foi descoberto com ligações a traficantes condenados. Os dois foram condenados em 2019. Eles puderam aceitar um acordo de confissão de culpa, aconselhados pelos investigadores até certo ponto. Thomas foi condenado a 2 anos de prisão, enquanto Colleen recebeu 2 anos de pena suspensa, o que significava que ela não cumpriu pena de prisão.
A disparidade levantou questões, mas acredita-se que a decisão foi influenciada pelo possível impacto sobre os filhos do casal caso ambos os pais fossem presos. E, com isso em mente, Colleen foi poupada. Colleen seguiu dedicada ao casamento, visitando Thomas com frequência na prisão. No entanto, Thomas ficou cada vez mais paranoico, suspeitando que ela estava sendo infiel durante sua ausência. O relacionamento, antes bom, logo ficou tóxico. Após ser libertado, Thomas acusou Colleen de infidelidade, agravando ainda mais o relacionamento. Ele saiu da casa deles para um apartamento no centro, mas o conflito continuou. A situação ficou tão ruim que ambos chegaram a se denunciar à polícia. Colleen acusou Thomas de agressão, instalar rastreadores em seu carro e fazer ameaças repetidas. Thomas disse que ela danificou sua propriedade, atirou objetos nele e o agrediu verbalmente. Apesar dessas acusações, nenhum dos dois tomou medidas legais e a polícia não tomou nenhuma providência adicional. Isso continuou por algum tempo, até que o casamento deles acabou quando Colleen acusou Thomas de ter um caso. A traição foi demais para ela. Ela disse depois que poderia ter lidado com um caso com uma estranha, mas não com alguém próximo a ela. A mulher envolvida era sua melhor amiga. Em um acesso de raiva, ela destruiu o carro de sua ex-melhor amiga e depois foi presa por dano ao patrimônio. Finalmente, em 2021, Colleen e Thomas finalmente entraram com o pedido de divórcio. Colleen, uma vez, deixou uma mensagem de texto para Thomas dizendo: "Karma é melhor servido frio, e eu posso ser a filha da puta mais fria que você já conheceu." Após a separação, Thomas continuou fortemente envolvido em atividades criminosas, operando discretamente usando o Encrochat, uma plataforma de mensagens criptografadas preferida por criminosos organizados. Era tido como impossível de rastrear pelas autoridades, recebendo o apelido de WhatsApp dos criminosos. Porém, essa crença acabou quando as autoridades conseguiram acessar mensagens criptografadas, resultando em uma onda de prisões de criminosos. À medida que as notícias sobre prisões ligadas ao Encrochat se espalhavam, Thomas ficou cada vez mais preocupado que seus próprios negócios criminosos pudessem ser expostos. Na tentativa de evitar ser detectado e processado, ele decidiu deixar o Reino Unido. Primeiro, ele foi para Marbella, depois Espanha e, por fim, Dubai. Mas Thomas logo voltou ao Reino Unido, estabelecendo-se em Greater Manchester, onde comprou uma casa geminada de 350 mil libras e se mudou com uma nova parceira. Thomas voltou ao Reino Unido para manter o relacionamento com seus filhos. Thomas e Colleen fizeram as pazes, concordaram em ser amigáveis e compartilhar a criação dos filhos, agendando visitas para garantir que Thomas passe tempo de qualidade com as crianças. Apesar do passado turbulento, eles se mostravam unidos nos eventos, tentando dar às crianças uma sensação de normalidade. Mas o que Thomas não sabia era que Colleen não estava exatamente feliz por ele estar seguindo em frente com outra mulher, e ela mantinha um desejo de vingança, como já havia ameaçado antes. E não só isso, a nova mulher com quem Thomas estava namorando não era qualquer mulher. Ela era a ex-parceira de outro criminoso, um homem que a polícia de Greater Manchester declarou estar fortemente envolvido com grandes carregamentos de drogas para Manchester. Para Thomas, esse homem era um rival. O nome dele é John Belfield, e John não ficou nada feliz com o relacionamento da ex com Thomas. Isso ficou claro por uma mensagem de texto que ele enviou para ela, assim que soube do relacionamento deles. John mandou uma mensagem dizendo: "Você e esse otário vão levar bala. Você nunca vai ter um namorado. Vai ter que mudar de país. Espere uma semana e vai ver por quê e o que acontece quando tira sarro. Porque eu te respeitaria se você está saindo com Tom Campbell." John queria vingança, e Colleen também. No entanto, eles ainda não se conheciam. No sábado, 25 de junho de 2022, Colleen recebeu um pedido de John Belfield para segui-la. No dia seguinte, 26 de junho, ela deu uma olhada no perfil dela e curtiu uma foto, pensando que ele era apenas um admirador.
Mas John tinha um motivo oculto. Ele sabia do passado de Colin e do relacionamento com Thomas e queria informações. Colin e John se comunicaram bastante, trocando 35 ligações e 68 mensagens. Os dois estavam movidos pelo ressentimento. Colin e John rapidamente criaram um vínculo, percebendo que estavam unidos por um propósito em comum: vingança. Ele estava buscando vingança contra sua ex e queria punir um concorrente. E Colin queria que o karma cobrasse seu preço. Então, de acordo com seus depoimentos, eles decidiram que iriam roubá-lo. O plano era descobrir onde Thomas Campbell escondia sua riqueza, joias e substâncias ilegais, tanto dentro de sua casa quanto nos esconderijos enterrados. A decisão de Colin de se juntar a um criminoso perigoso como John e planejar um ato tão violento contra o pai de seus filhos foi um erro de cálculo imprudente. Se ela realmente compreendia o que estava prestes a acontecer, ainda é incerto, mas seu envolvimento em um esquema tão perigoso e sua total ingenuidade são realmente chocantes. No dia 27 de junho, John fez seu primeiro movimento. Colin disse a John que Thomas ia buscar a filha deles na escola. Para executar o plano, John contou com a ajuda de Reese Stephen, de 29 anos, e Stephen Clough, de 39 anos. Enquanto John observava de dentro do carro, Reese e Stephen se aproximaram do veículo de Thomas e discretamente instalaram um rastreador. Colin enviou informações cruciais a John, detalhando exatamente qual seria o veículo dele. John e Stephen usaram o rastreador para seguir Thomas e vigiar sua casa. Enquanto planejavam, John pediu a Colin o número da casa deles, envolvendo-a ainda mais no plano de rastrear e visar seu ex-marido. Ela enviou uma mensagem a John dizendo que o número era 17. Várias horas depois, John voltou para casa, mas dessa vez com Reese. Isso foi para mostrar qual casa pertencia a Thomas. Colin e John ainda não tinham se visto, mas isso mudou quando marcaram perto do salão de beleza dela. Colin saiu do salão para encontrar John em uma rua próxima, onde os dois sentaram no veículo dela. No encontro, John mostrou a Colin seu celular, exibindo a localização do carro de Thomas Campbell, graças ao dispositivo instalado no carro de Thomas. Agora, embora os detalhes exatos da conversa deles no carro permaneçam desconhecidos, fica claro pelos eventos subsequentes que John havia formulado um plano, e Colin, por todos os indícios, foi cúmplice, ou pelo menos conivente, com o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, John e Stephen voltaram para a casa de Thomas, esperando ele retornar. Às 23h26, eles observaram, enquanto Thomas chegava em casa e destrancava a porta da frente. Pouco depois, John enviou uma mensagem arrepiante para Colin, dizendo apenas amanhã. O plano agora estava definido. No dia seguinte, em 30 de junho, John chegou à casa de Thomas com seus homens posicionados. O objetivo era surpreender Thomas e descobrir onde ele guardava o dinheiro, mas isso virou um ensaio geral fracassado. Thomas, em vez de entrar em casa como previsto, saiu para passear com o cachorro, levando os conspiradores a abortarem o plano. O alívio durou pouco, pois Thomas foi perseguido novamente 2 dias depois. No dia 2 de junho de 2022, a equipe finalmente estava pronta. No entanto, o plano cuidadosamente orquestrado de John encontrou um obstáculo inesperado. Stephen Clough, motorista da equipe, estava incomunicável após desaparecer em uma farra em um clube de swing em Rochdale. Frustrado com a falta de compromisso, John enviou uma mensagem dizendo que estava decepcionado por ter sido deixado na mão, mas já estava cansado de ser paciente. Ele não iria permitir mais uma tentativa fracassada. Então, John pediu a um membro da família de 50 anos, chamado Cal Murphy, para ajudar. É preciso dizer que Cal não fazia ideia do motivo pelo qual John precisava de uma carona ou o que os homens em sua van fariam naquela noite, tornando-o uma pessoa inocente nesse caso. Cal Murphy concordou e em sua van Vauxhall, naquela noite, estavam John Belfield, Reese Stephen e outro homem que permanece não identificado até hoje.
Eles pararam ao lado da casa geminada de Thomas, na entrada da garagem vizinha. Eles sabiam até que a casa vizinha estaria vazia, e foi lá que eles esperaram. O plano foi tão cuidadosamente pensado e executado com tanta precisão que eles não precisaram esperar muito. Apenas 5 minutos depois, Thomas chegou à porta da frente. Quando ele colocou a chave na fechadura, foi subitamente atacado por trás. Câmeras de uma propriedade vizinha flagraram os momentos brutais na porta de Thomas Campbell, enquanto ele tentava se defender desesperadamente de 3 agressores e gritava por socorro. No entanto, isso não foi uma simples briga de socos, pois os agressores estavam armados. Durante a luta violenta, Thomas suportou 40 segundos de socos e chutes implacáveis, além de múltiplos golpes de faca. Quando ele ficou visivelmente ensanguentado e já não conseguia mais revidar, os agressores o arrastaram para dentro da própria casa e o que aconteceu em seguida foi ainda mais horrível. Thomas foi despido completamente, restando apenas suas meias. Seus tornozelos foram amarrados com fita adesiva para impedir que se movesse. Durante todo o tempo, sangue jorrava do corpo dele, como mostram as marcas de respingos que cobriam o corredor da casa. Os detalhes exatos de quem fez o quê são desconhecidos. No entanto, os assaltantes começaram a revirar a casa em busca de dinheiro e substâncias ilegais. John começou a procurar 2 relógios Rolex. Enquanto isso, um dos homens começou a torturar Thomas. Talvez em busca de informações ou talvez movido por ciúmes e ódio. Eles continuaram a espancá-lo, socá-lo, esfaqueá-lo, pisoteá-lo e até fizeram um corte em seu braço, grande o suficiente para matá-lo. Em seguida, eles o deitaram no chão e começaram a derramar água fervente sobre seus genitais. Como forma de causar ainda mais dor e total humilhação, eles o viraram de bruços e derramaram água fervente em suas nádegas. Essa provação horrível durou 2 horas e resultou em impressionantes 61 lesões. Quando os agressores se deram por satisfeitos e não encontraram nenhum dinheiro, eles deixaram o local, deixando Thomas no chão, lutando por sua vida em dores horríveis. Na saída, a gangue deixou a porta aberta. Thomas conseguiu reunir forças para pegar o telefone e tentar ligar para os serviços de emergência, mas isso não adiantou. O operador de emergência atendeu, mas Thomas não respondeu. O operador tentou desesperadamente fazer com que Thomas emitisse algum som. No entanto, isso era pedir demais. Thomas foi deixado em uma poça de sangue e água fervente. Nas horas seguintes, ele sucumbiu aos ferimentos e faleceu. 10 horas depois, um vizinho chamado Lee saiu para andar de bicicleta por volta das 7h30 da manhã. Lee notou que a porta da frente de Thomas estava aberta. Curioso e preocupado, ele foi verificar. Lee se deparou com uma cena que ele nunca vai esquecer: o corpo sem vida e ensanguentado de Thomas Campbell. Estava claro que ele já estava morto há algum tempo e havia sido submetido a uma tortura horrível. Lee ligou para os serviços de emergência e a polícia logo chegou ao local. Uma investigação foi iniciada. No começo, a investigação foi difícil, pois não havia DNA dos autores no local. Além disso, algumas câmeras de segurança foram removidas antes do ataque. A polícia visitou Colleen para informá-la que seu ex-marido havia sido brutalmente assassinado. Apesar da notícia trágica, ela surpreendentemente voltou ao trabalho no dia seguinte. Em algum momento após o ataque, John Belfield fugiu do país para a América do Sul e viveu no Suriname. Durante a investigação, a polícia recuperou um rastreador que havia sido colocado na van de Thomas e, em pouco tempo, conseguiu identificar o veículo usado no assassinato para ir e voltar da casa de Thomas. A polícia então rastreou os movimentos da van, o que os levou até Peak Forest. E em Peak Forest, eles recuperaram vários itens da casa de Thomas, incluindo sua carteira e carteira de motorista. Junto com esses itens, havia restos queimados de uma garrafa térmica e um celular. O telefone celular foi analisado e descobriu-se que ele havia sido usado para operar o rastreador no carro de Thomas. O telefone encontrado era incriminador, pois registrava todas as mensagens e chamadas. Logo ficou claro para a polícia
que John era o mentor do crime e orquestrou o fim brutal da vida de Thomas. A polícia então percebeu que John havia mantido contato com Colin e que os dois haviam conversado sobre se vingar. A polícia encontrou imagens de câmeras de segurança capturadas na propriedade de Colin. A polícia viu, pelas imagens e pelos registros de ligações, que Colin recebeu uma chamada de John minutos antes do ataque a Thomas. A comunicação dela com John sobre os detalhes e o paradeiro de Thomas era contínua. No dia 13 de julho, Colin foi presa, sob suspeita do assassinato de Thomas. Segundo relatos, ela estava visivelmente tremendo e parecia chocada e confusa. Ela começou a dizer aos policiais que ainda amava Thomas e que não tinha motivo algum para querer vê-lo morto. Ela começou a dizer aos policiais: "Isso não tem nada a ver comigo." Stephen Clutt também foi preso em conexão com o assassinato devido ao seu papel no planejamento. Reese Stephen foi encontrado na cena do crime e também foi preso. Após um julgamento de 5 semanas, Stephen, Reese e Colin todos se declararam inocentes das acusações, mas um júri formado por seus pares os condenou por conspiração para cometer roubo. Reese foi peça-chave no ataque brutal e também condenado por assassinato. Stephen e Colin foram condenados por homicídio sem intenção de matar, devido a seus papéis menores, porém significativos no crime. No Tribunal da Coroa de Bolton, em 22 de fevereiro de 2023, as sentenças foram proferidas. Reese Stephen foi condenado à prisão perpétua com mínimo de 37 anos. Esta é uma sentença muito longa em comparação com outros casos de assassinato recentes em Manchester. Isso reflete o nível de brutalidade e premeditação. Stephen também recebeu uma sentença de prisão perpétua, mas com um período mínimo de 12 anos. Colin Campbell foi condenada a 13 anos e deve cumprir pelo menos 2/3 da PE na prisão por seu papel no crime. Mas John Belfield, o suposto mentor, permaneceu foragido por quase 1 ano. A polícia achava que ele tinha fugido para a Espanha. No entanto, ele foi reconhecido pelas autoridades na América do Sul. Após sua prisão, informações sobre seu paradeiro foram compartilhadas com a polícia de Manchester, e ele foi, posteriormente, transportado de avião de volta para Manchester para enfrentar o sistema de justiça. Seu julgamento está marcado para o dia 3 de junho de 2025. Carl, o motorista, foi considerado alheio à atividade criminosa e não foi acusado. O outro homem envolvido ainda não foi identificado, apesar das tentativas das autoridades de localizar o último autor do crime. A família de Thomas Campbell ficou devastada pelo crime brutal cometido contra eles. O irmão dele, em particular, ficou revoltado com a sentença dada a Colin Campbell, acreditando que foi muito branda. Nos dias que se seguiram à morte de Thomas, a família inicialmente acolheu Colin e a apoiou. Eles estavam totalmente alheios ao envolvimento dela. Mais tarde, veio à tona que ela guardava um segredo terrível e era cúmplice do assassinato brutal. O irmão de Thomas assumiu a guarda das crianças desde então, passando a cuidar delas após a trágica perda do pai. Nenhum dos envolvidos no assassinato parece demonstrar remorso genuíno, embora relatos indiquem que Colin desabou e chorou no tribunal. Ainda permanece a dúvida se suas lágrimas foram por culpa em relação a Thomas, preocupação com o impacto sobre seus filhos ou simplesmente autopiedade diante das consequências que agora enfrenta.